Todo mundo que é meio nerd, gosta de super-herói e gosta de videogame, com certeza já imaginou: caramba, e se tivesse um jogo desse super-herói meu favorito? Mas infelizmente não tem, por algum motivo. Às vezes já tem um jogo daquele herói que você queria que tivesse, porém o jogo é muito antigo, não tem pro videogame que você tem atualmente. Enfim, alguma coisa que você queria muito poder jogar aquele jogo, mas infelizmente não tem. Eu montei aqui uma lista com 5 personagens da Marvel que dariam possivelmente um excelente game, aí seja para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X, e até mesmo o PC, talvez até o Switch. Enfim, bom, então se você tá curioso para poder saber essa lista e quer me dar uma ajuda, por favor, deixa o like, compartilha e principalmente, eu queria muito, deixa aqui nos comentários qual é o personagem da Marvel que você queria que tivesse um jogo sobre esse personagem. Bom, então eu separei aqui 3 critérios que eu acho que são extremamente importantes para que o jogo desse personagem dê certo. Número 1, escolher uma mecânica que seja possível de colocar isso em uma gameplay. Eu acho que uma das maiores dificuldades dos games até hoje é fazer uma gameplay de um personagem que voa, cara. Assim, tem vários jogos de herói ou jogos não que sejam de herói, mas de outras coisas em que o personagem voa. Mas eu acho que colocar um gameplay de um personagem que voa é uma coisa extremamente difícil. Porque quando você tem um contato com o solo no jogo, você consegue ter uma mecânica ali que você consegue fazer o personagem pular, se agarrar, pendurar, empurrar as coisas e se esconder atrás das coisas, se esgueirar. Quando o personagem voa, ele quebra uma pancada dessas barreiras, vamos dizer assim, dessas mecânicas que existem nos jogos. Então eu acho que o tipo de mobilidade que esse personagem vai ter no cenário é extremamente importante. Então eu acho que personagem que voa é muito difícil. Segundo critério, escolher um bom estúdio que consiga realizar um bom trabalho. Infelizmente a gente teve aí um problema com o jogo do Marvel Avengers, né, que saiu pela Square Enix. Então eu acho que é extremamente importante essa questão de escolher um bom estúdio para poder fazer. Então eu acho que o estúdio que for escolhido para poder fazer o jogo é uma das questões mais importantes. E o terceiro critério que eu usaria, que eu acho que não tão importante quanto os outros, mas eu acho que para o número de vendas seria extremamente importante, é produzir o game de um personagem relativamente conhecido. Pô, porque imagina só, os caras vão pegar um personagem totalmente desconhecido. Não é que seja impossível, mas eu acho que seria muito mais difícil produzir um jogo de um personagem que ninguém conheça. Então, aquele personagem já tem uma base de fãs ali pré-estabelecida. Eu acho que seria muito mais fácil de produzir um jogo de um personagem que as pessoas já estão habituadas com ele, já conhecem um pouco da história dele, do que um personagem que as pessoas não conhecem nada. Então vamos lá, o personagem número 5 da Marvel, que eu acho que seria muito legal um jogo desse personagem, e eu acho que encaixaria muito bem a gameplay dele: Homem-Formiga. O Ant-Man. Eu acho que seria muito possível fazer um jogo desse personagem. Ele já é um personagem conhecido, é um personagem onde tem uma base de fãs muito grande, mas eu acho que daria pra fazer um jogo muito legal do Homem-Formiga. Como tem aquela pegada do filme Querido Encolher as Crianças, tem outros filmes, referências, e o Homem-Formiga já é um personagem conhecido da Marvel. Eu acho que seria muito fácil de poder produzir um jogo dele. Existe um outro jogo de Xbox chamado Grounded, que é um jogo onde basicamente ali você tá num jardim onde tudo é encolhido, as formigas são gigantes, as aranhas também. Então eu acho que daria para fazer muita gameplay legal com o jogo do Homem-Formiga. Quarto lugar, Gambit. Eu diria que esse tópico talvez, né, esse quarto lugar, eu acho que muito possivelmente ele poderia estar dividido com outro personagem que eu acho que também daria certo, que seria o Ciclope. O Ciclope, né, ele é também um dos líderes do grupo do X-Men, mas eu acho que daria pra fazer uma excelente gameplay do personagem Gambit. É um personagem conhecido, muita gente gosta dele, é um personagem galanteador, e uma coisa muito legal, essa questão dele poder ter o bastão e usar as cartas, eu acho que daria uma excelente gameplay, daria pra fazer muita coisa legal, com a mobilidade do personagem, a história. Eu acho que daria pra fazer muita coisa top. Personagem número 3, o Blade. Cara, eu acho que daria pra fazer um game do Blade muito da hora. Na minha opinião, esse game ele deveria ser extremamente violento. Um jogo assim, muito adulto, um jogo onde seria visceral, partir os vampiros no meio. Caraca, imagina poder, cara, partir os vampiros no meio, ia ser muito top. Daria pra você colocar a gameplay ali de um jogo de espada, um jogo de tiro, porque o Blade usa armas também. Eu acho que seria muito bacana. O Blade é um personagem onde tem
é uma história pesada, dramática. Então eu acho que daria pra fazer. Pô, imagina se tivesse esse game aí com a cara do Wesley Snipes lá no jogo, ia ser muito top. Então o Blade é um excelente personagem que daria pra fazer um jogo dele com gameplay, assim, um jogo bem adulto, violento, que tivesse uma história pesada, onde você usaria armas e também espadas. Eu acho que daria pra fazer, sim, um jogo muito bom do Blade. E, em segundo lugar, um jogo que eu acho que seria muito bom desse personagem, o Justiceiro, The Punisher. Cara, assim, nós temos aí um jogo do Justiceiro que saiu pra PlayStation 2 há bastante tempo atrás, e é um jogo, inclusive, eu joguei bastante, é um jogo excelente. Quem nunca jogou, eu recomendaria demais poder jogar, é um jogo muito bom. Se você tem um PlayStation 2, às vezes você tem um PC, onde você consegue colocar também os jogos lá, esse jogo também saiu pra computador, cara, joga, esse jogo é excelente. Mas eu imaginaria um jogo do Justiceiro novo, com mecânica nova, com gráfico novo, uma história legal, uma história única, um personagem violento, pesado, sabe? Onde você usaria várias armas, jeitos de executar os inimigos diferentes, assim como no jogo lá antigo, que saiu pra PlayStation 2 e também saiu pra PC. Eu acho que daria pra fazer um jogo muito top do personagem Justiceiro. E, em primeiro lugar, um jogo que eu queria muito, mas muito que tivesse um jogo desse personagem é Demolidor, Daredevil. Cara, eu acho que se tivesse um jogo do Demolidor ia ser fantástico. Eu acredito que a gameplay dele ia ser uma gameplay muito parecida com a gameplay do jogo do Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha que saiu aí pra PlayStation 4, feito pela produtora Insomniac Games. Eu acho que daria pra fazer um jogo muito bacana do Demolidor. Eu também queria que fosse um jogo pesado, violento, principalmente. Cara, imagina só, eu acho que esses jogos onde eles têm uma questão um pouco mais violenta e onde é um personagem mais de bairro, né? Um personagem mais urbano, eu acho que daria super certo de poder fazer um jogo, assim, de um personagem tão bacana, tão top, e onde seria violento, uma história legal. Imagina se encontrar com Wilson Fisk lá no Hell's Kitchen. Cara, eu queria que fosse um jogo de mundo aberto, onde você pudesse explorar o cenário. E o salto das teias do jogo do Homem-Aranha, eu acho que daria pra fazer algo muito parecido com aquele equipamento que o Demolidor tem, que é aquele gancho, aquele tchaco que ele tem, né? Que ele taca aquela corda, ela amarra nas coisas e ele se movimenta. Eu acho que daria pra fazer um jogo muito top do personagem do Demolidor. E tem dois jogos aqui, vou trazer com uma menção honrosa, que eu acho que são jogos que vão ser muito top. Inclusive, um desses games ele estaria nessa lista, mas como já vai ter um jogo, eu tirei ele da lista. O primeiro aí seria o Homem-Aranha 2, que vai sair, onde vai ter o Venom, você vai jogar com o Peter Parker e com o Miles Morales. Eu acho que esse jogo vai ser incrível. Quando eu vi ele na apresentação, o vídeo, né, que saiu o trailer, eu fiquei extremamente ansioso pra poder jogar. Cara, eu acho que vai ser muito top esse jogo, mano. Eu acho que vai ser muito bom. E o outro jogo que vai sair, cara, esse eu tô muito ansioso, é o jogo do Wolverine. Cara, eu acho que esse jogo vai ser extremamente violento, pesado e vai ser muito bom. Eu, sinceramente, eu não sei como que eles vão fazer esse jogo. Se ele vai ser um jogo linear, se ele vai ser um jogo mundo aberto. Porque se ele for um jogo mundo aberto, não faz sentido muito o Wolverine sair pulando de prédio em prédio aí, igual o Homem-Aranha. Então eu não sei como que eles vão fazer esse jogo. Se ele vai ser um jogo mais linear ou se ele vai ser um jogo mundo aberto. Eu acredito, pelo tipo de movimentação do personagem, eu acho que seria um jogo linear, um pouco mais fácil de fazer. Mas vamos esperar para poder ver. Então é isso, galera. Muito obrigado você que ficou até o final do vídeo aí para poder assistir. E por favor, comentem aí, tem algum personagem que você queria que tivesse um jogo sobre ele, mas infelizmente não tem? Galera, eu vou ficando por aqui, vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado se você ficou aí até o final. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração. Fui!